Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que grande alegria poder retornar aqui. Hoje tive o prazer de conhecer a congregação ali em João Pessoa, a Igreja Presbiteriana Litorânea. Estive pregando pela manhã lá com os presbíteros, presbítero André e presbítero Luciano estiveram juntamente comigo e a minha esposa, e aqui retorno nessa noite também para, mais uma vez, proclamar a palavra de Deus aos filhos da aliança que aqui se reúnem nesse dia maravilhoso e santo, em ajuntamento solene, para adorar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Portanto, meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 51. Salmo 51. Nós faremos a leitura de todo o Salmo e, em seguida, faremos a exposição do mesmo. Salmo 51. Assim diz o Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, maravilhosa é a tua graça, Senhor. Grande o teu nome. E mais uma vez, em tua presença, aqui nos encontramos durante este dia e nesta noite, reunido com o teu povo. O povo pelo qual tu derramaste o teu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Diante da tua palavra lida, Senhor, suplicamos a ti agora que fale aos nossos corações, nos confrontando com a tua verdade e transformando o nosso ser com o poder da tua palavra, para o louvor da tua glória. Ó Deus bendito e santo, nós te oramos em nome de Cristo. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler é o primeiro salmo do livro 2 do Saltério e integra um conjunto de salmos que retratam eventos
específicos da vida de Davi. Em específico, este salmo foi classificado por um dos grandes pais da igreja, Agostinho, como um dos principais salmos chamados de penitenciais. Na verdade, o Salmo 51 é reconhecidamente o mais expressivo entre eles. E há várias razões para podermos afirmar isso, meus irmãos. Dentre elas, nós temos o fato de que esse salmo expressa um dos momentos mais tenebrosos, um dos momentos mais sombrios da vida de Davi, e que, a partir da confrontação da verdade de Deus revelada a ele, passa a ser um dos momentos de sobriedade, de onde agora ele pode, como de fora do vendaval, enxergar toda a malignidade e a potencialidade da perversidade do pecado. Este salmo, portanto, mostra aos pecadores a realidade também, não só da vileza do pecado, mas também do perdão divino, além de nos mostrar da necessidade de se falar do caminho de volta a Deus. É um salmo que é uma canção e, ao mesmo tempo, uma oração de um miserável que vive em uma angústia pungente em seu coração. Lutero chegou a classificá-lo como um dos salmos paulinos, pois ele declarava o mesmo caminho de perdão que o Novo Testamento nos ensina. E certamente, meus irmãos, esse salmo é constituído de uma belíssima, magnífica confissão diante do Senhor, seguida pela certeza do perdão. Trata-se, portanto, de um salmo com riquíssimos ensinamentos sobre Deus, sobre o pecado, sobre a graça e, consequentemente, sobre a salvação. Porque narra o poder da palavra de Deus para mudar a história. Porque registra o arrependimento de um coração contrito diante de Deus. Porque marca um período de aflição e agonia de um homem após uma terrível tragédia que envolvia volúpia, adultério, traição e morte. Sim, meus queridos irmãos, é rico, é profundo e repleto de verdades contundentes. Por conta de tudo isso, para entendê-lo então, eu preciso chamar os irmãos para recordar dos relatos que nós encontramos de um período da vida de Davi, que se encontra em 2 Samuel 12 e também do Salmo de número 32, que muito provavelmente foi escrito depois deste salmo. E se nós bem nos lembrarmos desses textos, nós vamos nos lembrar que a Bíblia diz que Davi, depois de casado e possuindo várias concubinas, encantou-se com uma determinada moça, por uma determinada mulher, esposa de um de seus generais de confiança. Ao avistá-la a banhar-se nua, foi tomado de um desejo inescrupuloso e lascivo que o levou a possuí-la várias e várias vezes. A engravidou e, a partir desse problema, então agora decide colocar o marido dela na linha de frente da batalha onde a morte seria certa. Então, nós temos aqui o relato não apenas de um pecado, o pecado de adultério, mas também de um assassinato, uma morte hedionda e friamente premeditada. O adultério do rei Davi, meus queridos irmãos, não foi, portanto, um pecado somente contra Urias, o marido traído e vilipendiado, nem só contra a sua nação, que confiava o seu destino nas mãos do seu rei, e nem contra a sua família, mas foi um pecado, acima de tudo, contra Deus. Porque todo pecado é pecado contra Deus, e nós, como filhos da aliança, jamais podemos nos esquecer disso. E sendo o pecado um pecado contra Deus, em essência, e em sua definição, a transgressão da vontade de Deus, ele traz pela sua própria natureza, portanto, como afirma
nossa confissão de fé, culpa sobre o pecador, sujeitando-o à ira e à maldição da lei, expondo o transgressor à morte e todas as demais misérias espirituais, temporais, quanto eternas decorrentes disso. De modo que, sabedor então dessa realidade, sem querer ser anacrônico aqui, irmãos, Davi não apenas reconhece então a gravidade disso, como também teme, e não apenas teme, ele também treme, verdadeiramente se arrepende do mal que fez, e então compõe este salmo, que por obra do Espírito Santo de Deus, nos ensina diversos princípios espirituais que farão com que façamos uma análise de nossas vidas para saber se alguma vez já encontramos o genuíno arrependimento, como descrito aqui por Davi diante de Deus. Então, eu peço a você que mantenha a palavra de Deus aberta nesse salmo e me acompanhe na exposição, lendo novamente os versículos 1 e 2, onde Davi vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por sua providência, o Espírito Santo nos traz aqui um primeiro princípio, nos ensina um primeiro princípio acerca do que aconteceu aqui com Davi e acontece nas nossas vidas como homens pecadores. O pecado amarra os nossos lábios. O pecado amarra os nossos lábios. Portanto, o primeiro passo para desfazer essas amarras é reconhecê-lo. Reconhecê-lo. E reconhecê-lo, irmãos, não transferindo a culpa para outros. Nós não podemos culpar ninguém de nossos erros, muito menos culpar alguém por nossos pecados ou por nossas transgressões. E é disso que Davi fala nessa primeira parte do Salmo. E ele vai usar 3 palavras aqui: transgressões, iniquidade e pecado. Transgressão no significado de rebelião, significa uma revolta contra a vontade e a autoridade, e especialmente contra uma pessoa de autoridade. Esse é o significado de transgressão. E Davi clama ao Senhor aqui e pede: apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, Davi está admitindo que ele transgrediu, que ele foi rebelde contra Deus. Que ele se voltou contra aquele que lhe estendeu a mão, contra aquele que lhe ungiu, contra aquele que o conduziu e o empossou onde ele exatamente estava. Ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra a sua lei. Foi governado pelo pecado e tomado por sua concupiscência. A transgressão aqui, meus irmãos, implica num desejo de fazer a própria vontade de maneira avassaladora. Um desejo tal de fazer o que queremos fazer, o que gostamos de fazer de forma deliberada. Ou seja, custe o que custar, nós vamos fazer. É fazer algo mesmo que nossa consciência nos diga ser errado. E isso é sempre um ato voluntário e deliberado de desobediência. Uma violação de uma autoridade superior. A segunda palavra que Davi usa aqui é iniquidade. Iniquidade significa perversão, significa indignidade, significa sujeira, significa vergonha. E tudo isso, percebam, ficou muito óbvio no episódio dele com Batseba e Urias. E é por isso então que ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Davi reconhece a distorção, a perversão da verdade, da graça e do amor a ele dedicados por Deus, por seus súditos, por sua família. A iniquidade aqui significa, irmãos, a gravidade do pecado cometido por este homem. E Davi estava se sentindo sujo, imundo diante de Deus. Percebam que não era simplesmente uma mancha. Não era simplesmente uma pequena mácula, mas uma sujeira tal que exalava putridão. E é por isso então que ele clama e pede ao Senhor para ser limpo por Deus, purificado por completo do mal que causou.
E a terceira palavra que nos chama a atenção aqui, pelo menos nessa primeira parte deste salmo, é pecado. Que, como nós já dissemos, e no contexto aqui que Davi escreve, significa que é mostrar que você é o que Deus não quer que você seja. Que você vive do jeito que Deus não quer que você viva. Que você anda do jeito que Deus não quer que você ande. Que você pensa do jeito que Deus não quer que você pense. Que você deseja o que Deus não quer que você deseje. Que você faz o que Deus ordena que você não faça. E, irmãos, é importante nós falarmos dessas coisas. Sem titubear. Sem medirmos as palavras se estamos pegando pesado demais ou não. É importante sabermos o que de fato é pecado. O que de fato significa iniquidade, o que de fato significa transgressão diante de Deus. Porque se não soubermos o que são essas coisas, como poderemos nos arrepender, irmãos? E se não soubermos do que nos arrepender, como poderemos então galgar perdão, reconciliação e salvação diante de Deus? Vejam, Davi entendeu o seu pecado. Por isso a sua súplica aqui. Por isso a petição, por compaixão, por misericórdia, por benignidade, ele diz: purifica-me, Senhor. Davi tem consciência que está fora do caminho que Deus quer que ele trilhe. Ele se sente como um marginal, distante dos retos caminhos do Senhor, à margem, profanando a aliança. Ele percebe que assim como um leproso, que era isolado e quando curado tinha que se apresentar a um sacerdote para ser lavado, é assim que ele se sente como um leproso, ele precisa ser purificado. Por isso então ele clama: lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. E certamente a menção que Davi faz aqui, meus irmãos, tem por referência Levítico 13. Aquilo que o sacerdote fazia a um leproso purificado. Porque, mais uma vez, ele se sente tão sujo, tão imundo, tão impuro, tão indigno, como um cão sarnento diante de Deus. Ele se sente perdido, irmãos, porque o seu pecado abalou o seu referente. E como diz Lloyd Jones, ele sente que não está caminhando mais para frente. Ele sabe que o caminho que está a percorrer não era mais um caminho de retidão, mas tortuoso e cheio de lama e sujeira. Por isso, então, ele clama para que Deus apague o seu pecado, que o lave como um trapo de roupa suja, pois a sua visão é horrível demais para suportar. Horrível demais para suportar. Isso me lembra do que escreveu C.S. Lewis num livro seu chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele comenta que escrever aquele livro foi a tarefa mais fácil e, ao mesmo tempo, mais difícil que ele já empreendeu. Mais fácil porque bastou olhar para dentro do próprio coração dele para entender a lógica do diabo. Ao mesmo tempo, a obra mais difícil por ter que encarar o horror do resultado disso. Mas parece que muitos de nós não encaram assim o pecado. Não olha com o horror que deveria. Até mesmo com uma questão de linguagem, não usa a linguagem adequada para definir o que de fato é transgredir a lei de Deus e as implicações disso. Há quem faça qualificações de pecadinhos e pecadões. Lembrando do que dizia Calvino ao comentar esse salmo, ele dizia que a razão para o profundo desejo de Davi aqui de ser lavado e regenerado
era exatamente a sua consciência do pecado. E é por isso que eu pergunto a você nessa noite: você tem essa mesma consciência? Será que pecado para você, na sua mente, é concebido dessa forma? Porque para Davi isso lhe tirou a paz. Torturava a sua mente. Você quer ver isso? Veja o versículo 3. É por isso que ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões. Você conhece as suas transgressões? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. E se você conhece, isso é confortável para você? Tem sido confortável para você? Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que somente depois dele entender a realidade e a malignidade em seu ápice no pecado, é que ele pode agora olhar para si e se sentir tão vil e tão sujo diante de Deus e dizer: eu conheço as minhas transgressões, eu as reconheço, eu sei do peso, eu sei da imundície que é, eu sei do problema que causa, e isso me aterroriza. Porque quanto mais eu penso nisso, mais eu o vejo dia após dia diante de mim. Isso certamente doeu, irmãos, e dói. E tem que doer. Porque somente se reconhecermos é que seremos remetidos, então, à cura. Porque ao reconhecer, ele confessou. E saiba que não há cura para a nossa alma. Não há alegria em nosso coração sem que antes confessemos os nossos pecados. Para Davi já não dava mais para esconder. Lembra da história com Batseba? O seu adultério culminou numa gravidez. O pecado veio à tona. E quando veio à tona, isso passou a roubar a sua paz. Ele não tinha sossego. Era dia e noite atormentado por sua consciência. E um ponto precisa ser ressaltado aqui, irmãos, porque nós não estamos falando de um ímpio. Nós estamos falando de um homem crente, que o próprio Deus testemunha dele como sendo um homem segundo o seu coração. Mas serve para nos mostrar que, apesar de crentes, nós também pecamos, irmãos. E assim como este homem, segundo o coração de Deus, precisou enxergar a violenta realidade do pecado para se arrepender, de fato, nós também precisamos. Porque nós também caímos. A diferença é que nós não nos perdemos. Não apostatamos. E a razão disso, irmãos, não é porque somos fortes. A razão disso é pela graça de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em pecado, o Senhor Deus, por amor ao seu nome, pesa a mão sobre nós. Ele tira a nossa paz. Toma a nossa alegria. O júbilo. E faz com que a nossa vida se torne em sequidão de estio. A nossa consciência nos perturba dia e noite. É como se fossem chibatadas, açoites, um aguilhão que fere 24 horas.
até nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos. Por isso que eu falei no início do Salmo 32. Porque é exatamente essa percepção que Davi teve. Salmo 32, versículo 3, Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Mas não é isso que acontece com o ímpio. O ímpio, ele toma a mulher do outro, ele adultera, ele rouba, ele mata, ele é desonesto. Parece que nada o incomoda. Não há nenhum tipo de torpor em sua mente por conta de tais coisas. E ele volta a chafurdar no lamaçal de seus pecados dia após dia e tudo lhe parece bom e proveitoso. Mas conosco é diferente, irmãos. Com aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, isso é diferente. E louvado seja Deus, porque as doutrinas da graça nos mostram essa verdade. Nos mostram a realidade de que aqueles que foram salvos por Cristo não podem apostatar. Não podem perder a salvação. Porque não dependeu deles, não foi mérito deles. Os méritos foram de Cristo. Irmãos, nós não cremos nessa história de salvo pela manhã e perdido à noite. Como foi declarado aqui, a nossa fé é mais cedo. E me desculpem aqui a comparação, mas nós não somos da turma da Margarida. Salvo, perdido. Né? Tem aquele bem me quer, mal me quer? Não somos. Porque os salvos em Cristo perseveram no Senhor. Veja que Davi, por um tempo, tentou esconder o seu pecado. Tentou ver uma forma para que a gravidez de Batseba fosse escondida. Ele manda buscar Urias, diz para ele dormir em casa, o embriaga, tudo para que o escândalo não viesse à tona. Mas todos os seus esforços foram em vão. Porque quanto mais ele tentava resolver por suas próprias forças, mais Deus fechava o cerco. E ele passou a ser perturbado. Sua alegria foi saqueada e uma angústia apoderou-se de seu coração. O retorno de Davi para o seu Senhor em arrependimento, irmãos, se você parar para pensar, lembra a parábola do filho pródigo. Como lembra também a confissão do ladrão arrependido no dia da crucificação de Jesus. Ele diz, ele confessa, eu conheço as minhas transgressões. Pare para pensar um pouco. Analise. O mundo faz de tudo para que você não perceba seus erros. Você já prestou atenção nisso? Para que você não enxergue as suas transgressões, como Davi o fez. Tudo é permitido. Tudo é possível. E o que importa é o amor. Fazem de tudo para que você não reconheça que errou. Não reconheça que vive uma vida torpe, que anda por um caminho tortuoso, ou até totalmente fora do caminho. Procura cada dia mais alienar os indivíduos para que não reconheçam quem de fato são e o que de fato precisam. É por isso que as pessoas cada vez mais acabam se entregando ao alcoolismo, às drogas. E agora a fuga é no entretenimento vertiginoso. Porque ninguém quer encarar a realidade de si mesmo. Ninguém quer encarar a realidade da vida decaída. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante, irmãos. Porque ela confronta o indivíduo. Ela nos confronta. Ela mostra que estamos com uma doença mortal.
E que para curar essa doença é necessário que você a diagnostique. Pois não há cura, a menos que você tome o remédio certo. Mas aí vem a pergunta, mas como diagnosticar a doença? Conhecendo a sua própria natureza. Mas como eu vou conhecer a minha própria natureza? Através da verdade que Deus nos revela. E que vai nos mostrar a realidade do pecado, do que ele é e contra quem nós pecamos. Sendo assim, contra quem nós pecamos? Davi diz, veja aí o versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim contra Deus? Ele fez mal a Urias. Ele desgraçou o nome de Batseba. Traiu a nação. E a sua família? Davi pecou contra muita gente, pastor. Certamente. Ele pecou contra Batseba. Foi ele quem ordenou que ela fosse levada ao palácio e fosse conduzida aos seus aposentos. Foi ele, Davi, quem tomou todas essas decisões. Ele pecou contra Urias, triplamente. Adulterou com a mulher dele, assassinou e depois tomou a esposa dele para si. Certamente ele pecou contra a sua família e contra a nação inteira. Pecou também contra todos aqueles soldados que morreram no campo de batalha apenas para forjar o assassinato cruel de Urias. Mas em sua confissão, Davi diz, contra ti somente eu pequei. Sabe por que Davi diz isso, irmãos? Porque não importa o tipo de pecado que você comete ou contra quem você comete. Quer seja um pensamento sujo, uma pornografia, seja um adultério ou uma mentira, uma trapaça, um roubo, um ato desonesto, a pura vaidade, soberba, uma palavra destemperada. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todo pecado cometido contra alguém criado à imagem e semelhança de Deus é uma ofensa contra Deus. As Escrituras declaram que o Senhor zela por sua criação. E principalmente zela por aqueles que são seus. Em Neemias 9, ele vai dizer, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Por isso é necessário termos consciência do pecado. Porque aquele que não tem profunda consciência do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus quebrantado, humildemente, não dá provas de verdadeiro arrependimento. E Davi aprendeu isso. Observe que ele não chega com desculpas. Ele não chega dizendo, não, mas foi porque ela estava tomando banho nua na minha janela. Não, as minhas esposas estavam ocupadas demais. Até mesmo as concubinas. Davi não chega com exigências. Tudo bem, eu errei, mas ele não reivindica absolutamente nada. Porque ele sabe que o seu pecado foi resultado de sua teimosia. Ele sabe que ele está completamente errado, sujo. Não tem nada a pleitear a seu favor. E o que Davi faz aqui, irmãos,
É exatamente o que fez aquele publicano quando entra no templo. Ser propício a mim, pecador, Senhor. Davi está aqui consciente do que é, de qual seja a sua natureza, ao ponto de confessar mais uma vez, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que a causa de nossos pecados está dentro de nós mesmos. Essa declaração de Davi contraria vertiginosamente o pensamento moderno, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, de que o homem é essencialmente bom. Contraria a verdade iluminada de John Locke, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, transformado pelo meio que vive. E sabe por quê, irmãos? Porque as Escrituras declaram que o homem é essencialmente mau. Romanos 2, versículos 10 ao 12, o apóstolo Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se perderam e a uma se fizeram inúteis. Não é o homem que é transformado pelo meio em que vive, irmãos, mas é ele quem transforma o meio que vive. O mundo jaz no maligno, porque a malignidade jaz no coração do homem. Toda a perversidade, a maldade, a iniquidade vista no mundo é causada pelo homem, por seu coração vil, caído, maligno e impuro. Será que Davi caiu porque a janela estava aberta? Certamente não. Caiu porque Batseba era uma mulher muito atraente? Certamente não. Davi não caiu porque Batseba sucumbiu ao seu pedido. Ele não caiu porque Batseba era sedutora. Não, irmãos, de modo nenhum. A causa do fracasso dele não estava fora dele, mas dentro dele. Davi caiu porque o seu coração estava cego. É por isso que eu lhe digo essa noite, pare de colocar como desculpa para o seu pecado a culpa em outras pessoas. Pare de tentar justificar o injustificável. Ah, pastor, mas eu só fiz isso porque a minha mulher não se ajeita para mim, a minha mulher não... Pare de colocar a culpa nos outros. Ah, se o meu marido não tivesse me deixado sozinha, eu não teria... Isso me lembra a história de José. A Escritura nos diz que a mulher o procurava todo dia, toda hora, várias vezes, semanas, meses. Se isso fosse hoje, muitos diriam que se tratava de uma questão de honra, para que ninguém duvidasse da sua masculinidade. Mas José preferiu ser acusado de um crime que não cometeu aos olhos dos homens, sofrendo as consequências do que pecar secretamente aos olhos dos homens, mas visivelmente aos olhos de Deus. Mas parece que nós não aprendemos, né, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque no fundo, a gente acha que Deus não está vendo. Ou Deus não está sondando os nossos corações. Por isso é que quando nós dizemos que a causa dos nossos pecados está dentro de nós, irmãos, o que nós queremos dizer com isso é: nós somos o maior problema. O nosso coração é uma fábrica de iniquidade.
É de dentro de nós que procedem os maus desígnios, não é o mundo. Não é pornografia, não é a situação que é posta na minha frente, não é a ocasião, é o nosso coração lascivo, fétido, maligno, que guarda toda a potencialidade de nossos fracassos. O problema é o nosso coração. Por isso Davi vai dizer, veja, versículos 6 ao 10, ele diz: Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sem um novo coração, é impossível a reconciliação. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos? É necessário nascer de novo. Como foi dito aqui mais cedo, não de uma semente corruptível, mas daquela incorruptível. O que Davi está afirmando nesses versos, irmãos, é que não pode corrigir a si mesmo, que não pode reformar a si mesmo, que não pode libertar a si mesmo, que não pode perdoar a si mesmo, não pode purificar a si mesmo. Assim como o tigre que não pode remover as suas manchas. Por isso ele pede a Deus, o único que pode desfazer toda essa situação e mudar radicalmente a sua história. Dá-me um novo coração. Meus irmãos, vocês já se sentiram miseráveis por terem cometido algum pecado? Como fica o seu coração? Veja, a Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi ungido rei de Israel, ainda moço pelo profeta Samuel. Da descendência de Abraão, ungido de Deus. Todavia, esse mesmo Davi está aqui diante do Senhor com o coração contrito, a clamar e a pedir um novo coração. Sabe o que é que me estranha muitas vezes, irmãos? É que tem gente dentro da igreja que acha que tem um bom coração. Mas será que o nosso coração é mesmo tão bom assim como nós pensamos? Então você não precisa fazer como Davi, você não precisa clamar a Deus por um novo coração. Será que você se sentiria confortável se hoje Deus abrisse o seu coração diante de todos aqui e projetasse as imagens aqui nessas paredes? Como um filme. Seus pensamentos, seus planos, seus desejos mais íntimos diante de todos. Certamente, assim como Davi, eu e vocês precisamos de um novo coração. Um coração quebrantado, contrito, arrependido diante de Deus. Um coração transformado, regenerado por sua graça e por seu poder. Precisamos de um novo coração por causa da corrupção, irmãos, da falta de sinceridade, da infidelidade de nossa natureza. Por isso ele vai dizer: eis que te comprases no íntimo e no recôndito me fazes a conhecer a sabedoria. Deus quer verdade no nosso íntimo. Não adianta colocarmos uma máscara diante de Deus, porque tem muitos por aí com a verdade na boca. Você olha a pessoa, conversa com ela, fica impressionado com a sua teologia, com o seu conhecimento, com a sua aparência de piedade. Louva a Deus por isso. Diz que bênção, que homem sábio, que homem crente, que homem piedoso. Externamente é isso que se apresenta para nós, mas Deus não olha só o exterior, Ele olha o íntimo.
E aí aquilo que nós aplaudimos, Deus conhece e abomina. Aquilo que nós elogiamos e engrandecemos, Deus olha e reprova muitas vezes. E Davi nos mostra aqui que na presença de Deus, eu e vocês estamos desnudos. E foi preciso passar por um pecado tão trágico para que Davi pudesse reconhecer e ensinar a mim e a vocês, hoje aqui, o padrão que Deus requer de nós. Davi enxerga que esse Deus demanda integridade e retidão de seu povo. Verossemelhança. Davi reconhece essas características que lhe faltavam. Por isso ele exclama no versículo 7, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Com profunda intensidade de coração, Davi ora por purificação. O hisopo era uma planta comum usada por vários procedimentos pelo sacerdote, principalmente nos rituais de purificação. Davi clama ao Senhor para aspergi-lo, limpando-o completamente, deixando-o mais alvo que a neve. Essa expressão vai aparecer mais tarde no Antigo Testamento como analogia ao pecado do povo nos dias de Isaías, irmãos, cujas mãos estavam encharcadas de sangue. Lembra de Isaías 1,18? Ainda que seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Davi reconhece que a purificação do pecado é obra exclusiva de Deus. E anseia, então, pelo gozo do perdão. E por isso exclama no versículo 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Sob a mão disciplinadora de Deus, Davi se sente esmagado, mais uma vez, cônscio de seu perdão. Ele anseia pela alegria e pelo júbilo festivo que lhe será concedido. Essa é a parte do perdão de Deus. Quando seus filhos se regozijam em sua misericórdia e amor por eles. Agora, ciente do perdão, veja, Davi clama para que o Senhor não olhe mais para o seu pecado. No versículo 9 ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E como ele apagará completamente? Dando-lhe um coração novo, como diz o verso 10. Observe que a palavra utilizada por Davi aqui é criar, em hebraico, empregada exclusivamente no Antigo Testamento, tendo Deus como sujeito. O salmista usa em paralelo com renovar, que por sua vez esses termos estão associados com estável, ou seja, Davi estava consciente de sua inconstância, estava consciente para que não mais se desviar, era necessário então que Deus lhe desse um novo coração. Se o seu coração não fosse modificado, transformado, de nada adiantaria arrepender-se. E assim como Davi, nós precisamos de um novo coração. A falta de sabedoria relatada pelo salmista no versículo 6 está relacionada às escolhas erradas que fazemos nos caminhos que tomamos. A menos que Deus nos dê um novo coração, sabedoria e poder, nós continuaremos a reconhecer o que é certo, mas a fazer o que é errado. Logo, o problema não era Batseba, era o seu coração. O seu problema não é o seu marido. O seu problema não é a sua esposa. O seu problema não são seus filhos. O seu problema não é o seu emprego. O seu problema não são as dívidas. Não é a sua preguiça. O seu problema é o seu coração. Onde está o seu coração? Portanto, assim como Davi, reconhecendo a malignidade de nossos pecados, a necessidade de sermos revividos e de um novo coração, um coração contrito. Não um coração rebelde, não um coração iníquo, não um coração cheio de pecados.
mas um novo coração, santificado, lavado e remido no sangue do único Salvador, Jesus Cristo, nosso mediador. É por meio dele que Davi obteve o perdão de seus pecados. E continua sendo por meio dele que nós, pecadores assim como Davi, somos perdoados. Cristo. Cristo. Portanto, assim como Davi, que aprendeu essa verdade, aprendamos nós também para ensinarmos aos nossos filhos e os nossos filhos aos filhos de seus filhos, e tudo para a glória de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, bendito e santo, quão maravilhosa é a tua graça e a tua palavra a falar de modo tão contundente, Senhor, com relação à realidade do pecado e da necessidade de arrependimento genuíno, Senhor, de conhecimento acerca do que de fato é o pecado, das necessidades que temos, da tua graça, do teu poder e do teu perdão. Toma essa igreja em tuas mãos, Senhor, e o teu povo, e dá-nos um novo coração, contrito e quebrantado na tua presença, submisso, Senhor, à tua verdade, transformado pelo teu poder, para que assim acendamos a tua presença, Senhor, como verdadeiros luzeiros em meio a esse mundo de trevas, para que assim o teu nome seja glorificado pelos séculos dos séculos. Amém e amém.